É importante, Jô, a gente ter bem claro isso. Concordo, é uma questão de fé, mas a fé é racional. Porque senão eu posso... Essa frase é a maior antifrase que eu já ouvi aqui na minha vida, Rodrigo. A fé é racional. Ela é racional, porque senão ela não é fé, é fideísmo. Você é um craque, realmente. Eu não gostaria de usar a esperança como sinônimo de fé aqui nesse vídeo. Eu quero separar isso daí, quero colocar fé como uma coisa e esperança como outra. Então a fé é você crer numa coisa, acreditar, mesmo sem evidência, e a esperança é você achar que alguma coisa boa vai acontecer. Eu queria falar de um termo hebraico traduzido por fé, mas que tem um sentido muito mais profundo na língua dos antigos hebreus. Trata-se de emuná. Ele aparece em Abacuque, capítulo 2, verso 4, que diz: o justo viverá pela fé, isto é, pela emuná. E o que seria isso? Os antigos hebreus não tinham em seu idioma a ideia de abstratos. Tudo para eles tinha um sentido físico, concreto, tátil. Até a descrição que faziam do mundo espiritual era concreta. Para falar da relação de Enoque com Deus, eles diziam: Enoque andou com Deus. Para falar dos sentimentos impenitentes de Faraó, diziam: endureceu-se o coração de Faraó, isto é, tornou-se em pedra. Em outras palavras, um ocidental não teria como descrever sentimentos, mas o judeu antigo teria. A fé para ele era algo concreto. Como assim? Eu vou explicar para você. Emuná seria o seguinte: você está no mar, à deriva, e não aguenta mais nadar, sabe que vai morrer em pouco tempo. Então um tronco passa flutuando diante de você. E o que você faz? Óbvio, se agarra ao tronco, não é mesmo? Pois esse ato de agarrar com força ao tronco, sabendo que a sua vida depende daquilo, era chamado em hebraico de emuná. Talvez firmeza, ou fidelidade, ou ainda agarramento, seriam uma boa alternativa para entender o termo original. De emuná vem a palavra amam, que quer dizer firme, e amém, que quer dizer nisto eu me firmo, nisto eu creio, nisto eu me apego, me agarro. Percebeu a força do termo? Assim, o texto bíblico poderia ser melhor traduzido desta maneira: o justo viverá pela firmeza, pelo agarramento. O justo viverá pela fé. Hebreus, capítulo 11, versículo 1 e 3. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Paulo de Tarso repete no Novo Testamento, em suas cartas, que Deus não se encontra através dos fatos, Deus se encontra através da fé. Por isso que eu, por exemplo, sou um homem sem fé em Deus. Por quê? Porque eu acreditaria em Deus apenas se ele aparecesse na minha frente e falasse: ó, eu existo. Só que aí eu não preciso de fé para acreditar nele, aí eu sei que ele existe. Então isso não é fé. A fé é você acreditar mesmo que você não tenha evidências. Russell, no livro Why I'm Not a Christian, porque eu não sou um cristão, falou a mesma coisa. Podemos definir fé como a firme crença em algo para o qual não há evidência. Quando há evidência, ninguém fala de fé. Não falamos de fé quando dizemos que 2 mais 2 são 4, ou que a Terra é redonda. Nós só falamos de fé quando desejamos substituir a emoção pela evidência. Será que isso procede? Deixe-me dizer a vocês que até muitos religiosos têm, a meu ver, uma ideia equivocada do que é fé. Realmente pensam que fé e evidência são coisas opostas, que fé e dúvida não podem caminhar juntas. Mas não é bem assim. Então agora vamos imaginar isso num quadro. Se eu chego em uma sala aqui e a sala está toda bagunçada, eu tenho um problema. Qual o problema? Quem fez isso? Então já tem um problema. Quais são as evidências? As evidências são aqueles elementos que ajudam a responder o meu problema. Eu tenho aqui vidro quebrado, isso é uma evidência. Uma mesa aqui no meio, é evidência de alguma coisa? Não, a mesa já estava ali. O fato de ter uma janela é evidência de alguma coisa? Não, a janela já estava ali. Um ventilador no teto é evidência de alguma coisa? Não. Mas a gaveta solta é. Então a evidência é quando você separa os elementos que ajudam a resolver o seu problema daqueles que são dispensáveis. Uma vez que eu elenquei as evidências, aí eu vou ao fato científico. É quando eu vou descrever as evidências sem interpretar. Não pode interpretar. Nem pode ser uma descrição subjetiva. A sala era grande e espaçosa. Isso é subjetivo. A sala media tantos metros por tantos metros. Havia estilhaços de vidro no canto A e B, mas não no canto C ou D. Aí você está fazendo uma descrição acadêmica.
Depois que você fez isso, aí você pode levantar a sua hipótese de trabalho. Eu acho que quem quebrou a sala aqui foi um aluno que tirou nota baixa na aula e ele queria tirar a prova dele ali no escuro, ele acabou se atrapalhando todo e tentou roubar a prova. Outro vai falar assim, não, para mim quem fez aquilo ali foi um bando de vândalos. Se há várias explicações, eu tenho hipótese. Mas se eu consigo uma explicação única, inquestionável, eu tenho uma teoria. Se eu consigo repetir em laboratório, eu tenho uma lei. Então viram que evidências não são provas forensicas de nada. Então quando esses cavaleiros como Bertrand Russell e outros mais dizem a fé não é baseada em evidências, desculpe-me, eles não estão usando evidência dentro do critério de um método científico. Repito, evidências não são provas forenses. São elementos que me ajudam a construir uma hipótese de trabalho ou uma teoria. Do que os evangelhos. Seguem à risca mais o que Paulo sugeriu do que o que Jesus mesmo sugeriu, ou o que escreveram, né, como sugestão de Jesus nos evangelhos. Então, a fé, de acordo com Paulo de Tarso, ela é literalmente você acreditar no que não se vê, no que você não tem evidência, não tem comprovação, e o bonito da fé é você não ter comprovação, é o bonito disso. Uma coisa que não é discutida, acho que por ninguém, acho que nem o William Lane Craig lá, que é o grande apologista tal de hoje, nem ele discute isso. A ressurreição de Jesus é uma questão de fé. Ponto. Se você acha que não é uma questão de fé, se você acha que tem boas evidências de por que Jesus ressuscitou, e essas evidências incluem as testemunhas do fulano, do Beltrano, não conversem com os ateus, não. Conversem com os judeus. Os judeus, não os judeus messiânicos, os judeus mesmo, os judeus tradicionais, conversa com eles. Eles vão te dar ótimos motivos de por que não há boas evidências para a ressurreição de Jesus. E isso era bem aceito até por Paulo de Tarso, que era vivo na época de Jesus, não chegou a conhecer Jesus, né, porque ele se converteu ao cristianismo, sei lá, 15 anos depois que Jesus morreu, uma coisa assim, mas de qualquer maneira ele conheceu os discípulos de Jesus, ele conheceu pessoas que conheceram Jesus, e nem ele questionava isso. Ele dizia, claro, que não, mas não sei quantas pessoas viram Jesus andando, né, a ressurreição, não sei quantas pessoas foram testemunhas, tal, não sei o quê, mas mesmo assim, depois, ele falava, eu não posso mostrar isso pra vocês, essas evidências pra vocês, então vocês têm que acreditar por fé, as pessoas têm que acreditar por fé, ainda mais quando ele estava pregando lá pra Grécia, sei lá, pra Roma, pra Turquia, essas coisas lá pra cima. Então, a fé, de acordo com o cristianismo, ela é essencialmente bonita quando ela não tem evidência. Deixa eu tratar mais um pouco sobre a fé com vocês. Archibald Robertson, especialista em grego, ele coloca que a palavra grega traduzida por fé, pistis, ela aparece umas 240 vezes na Bíblia, ela pode ser traduzida como atestar. É um antigo verbo que significa equipar, fornecer. Ela é usada por Demóstenes para apresentar evidência do que se diz. Viram que fé e evidência não são opostos? Mas tem um verso da Bíblia que pode causar escândalo em pessoas de mente acadêmica, que diz assim, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam, Hebreus 11, verso 6. Peraí, Rodrigo, se você acabou de falar que a fé baseia em evidência, como é que a pessoa tem que ir a Deus já crendo que Ele existe? Isso é meio nonsense. É como se falar o seguinte, olha, eu tenho o poder de curar qualquer doença, mas você já tem que vir para cá crendo que eu posso. Aí se eu não consigo curar você é porque você não creu. Não, é porque eu sou um charlatão. Como é que funciona esse negócio de já ir a Deus crendo que Ele existe? Repito, a palavra fé em grego, pistis, significa garantia que advém de uma possibilidade de confiança. Possibilidade de confiança. Tá, tudo bem, Rodrigo, eu entendi. Mas como eu devo ir a Deus crendo que Ele existe? Isso não faz sentido na minha cabeça. Quando você está precisando de um financiamento para comprar um carro, para pagar o FIES, para pagar a universidade, um financiamento para trocar de carro, para comprar uma casa, para aumentar seus negócios, você geralmente vai pedir o financiamento aonde? No banco. E quando você vai ao banco crendo que ele concede empréstimos. Você tem certeza que você vai sair do banco com seu empréstimo dado? Mas mesmo assim você tem que ir crendo. Se você não crê que há possibilidade, por que você vai? Agora eu pergunto, por que você vai ao banco crendo que ele concede empréstimos, mas não vai ao açougue para pegar um financiamento, nem à banca de jornal ou ao camelô da Praça Tubal Vilela? A resposta é simples. É porque você tem uma multidão de pessoas que já foram a bancos e voltaram com dinheiro na mão. E você nunca viu alguém que foi à Praça Tubal Vilela, um açougue, e voltou com financiamento. Concordam comigo?
Então, com base no testemunho coletivo de outros, você vai ao banco crendo que ele pode te dar empréstimos. É uma questão racional. Mesmo que você não tenha certeza absoluta se sairá de lá com ou sem dinheiro. A mesma coisa eu posso dizer. Hebreus capítulo 12, verso 1 diz, com relação a Deus, estamos, pois, cercados de uma grande nuvem de testemunhas. Pessoas que também foram ao banco a Deus e voltaram com argumentos. E não estou falando de pessoas só leigas, não. Os grandes pilares do intelectualismo ocidental eram pessoas que criam em Deus e na Bíblia. Eu vou dizer alguns exemplos deles. Você tem C.S. Lewis, vocês devem conhecer as Crônicas de Nárnia, que era um ateu de Oxford, e depois se tornou um cristão. Você tem Isaac Newton, que descobriu a lei da gravidade. Você tem Dostoiévski, um dos maiores escritores da literatura russa, escreveu Crime e Castigo, Irmãos Karamazov. Você tem Leibniz. Quem estuda matemática e filosofia tem que passar por Leibniz, um homem que com 8 anos de idade aprendeu sozinho latim e grego. E aos 21 já tinha o seu primeiro doutorado. Ele criou o conceito de teodiceia, argumentando racionalmente sobre a existência de Deus no universo de sofrimento. Você tem Blaise Pascal, famoso pela frase, o coração tem razões que a própria razão desconhece, que não tem nada de romantismo, isso é filosofia pura. Pascal era um matemático. Você tem Louis Pasteur, que desenvolveu todo o processo biológico da pasteurização, da microbiologia. E, finalmente, quando eu fiz a faculdade de filosofia, eu estudei aquele último ali, Antony Flew. Antony Flew era um dos maiores filósofos vivos do século XX, em pé de igualdade com Sartre, com vários outros. E Antony Flew era um dos maiores ateus que eu já conhecia. E olha, eu aplaudo. Mesmo que eu discorde da ideia da pessoa, isso não me impede de admirar o intelectualismo e o brilhantismo das argumentações. Eu sou fã dos escritos de Nietzsche. Discordo de Nietzsche. Mas sou fã da maneira como ele escreve, a argumentação, o brilhantismo. Eu sei dividir as coisas. Eu sei apreciar o talento, mesmo não concordando com as ideias. Compreendem? Eu admiro, às vezes, o tipo de roupa, nem por isso eu vou vestir. Eu posso achar uma mulher muito bem vestida, nem por isso eu vou colocar o vestido dela em mim. Tá certo? E o Antony Flew estava em pé de igualdade com Nietzsche. E quando eu fiz filosofia, eu lembro que falar de Antony Flew um dia acreditando em Deus era uma coisa tão utópica como falar do Papa Francisco se tornando mórmon. O testemunho de Jeová. É um negócio meio complicado. E Antony Flew, no final de sua vida, começou a acreditar na existência de Deus e na historicidade da ressurreição. Quando essa notícia veio, eu mesmo desacreditei. Eu pensei, não, isso é lenda de internet. E o Richard Dawkins falou o seguinte, mentira, isso é o pessoal crente inventando. E quando eles viram que era verdade, que Antony Flew tinha se tornado um crente, falaram assim, mas é porque ele está gagá, 90 anos. E Antony Flew falou, engraçado, em toda a minha vida de filósofo, várias vezes eu troquei de opinião, nunca me chamaram de gagá. Mas quando eu troquei de opinião sobre a descrença para a crença em Deus, eu sou gagá. Mas como um gagá pode ter publicado no mês passado um artigo numa revista indexada de Oxford? Porque a sua doença tem uma estatística de recuperação muito alta nos outros pacientes que já tiveram. Você pode basear essa esperança em evidências. A fé, se você baseia ela em evidências, vai deixando de ser fé aos poucos para ser outra coisa. E eu vou explicar outra coisa que pode acontecer. Confiança. Confiança é outro termo que a gente usa no que diz respeito à fé. Por exemplo, eu tenho fé em você. Quer dizer que eu confio em você, eu confio que você vai fazer a coisa correta. Então, por exemplo, se eu voto num político com vontade, que é uma coisa que eu não tenho feito há muitos anos, quer dizer que você tem confiança naquele político, quer dizer que você vai votar nele e você confia que ele vai ser honesto, ou que ele vai ser trabalhador, ou que ele vai votar medidas que você concorda, etc. Se você tem confiança no seu, sei lá, no seu chefe, se você tem confiança no seu funcionário, se você tem confiança nos seus parentes, na sua mãe, no seu pai, nos seus filhos, se você confia no seu namorado, na sua namorada, no seu marido, na sua esposa, né, de que são fiéis, de que não vão fazer nada de errado com você, que vão sempre pensar no melhor de você, se você confia que eles te amam, a confiança, ela é baseada num tipo de fé? Talvez. Mas ainda assim a confiança ela é baseada em algumas evidências. E se eu confio em tal político, eu preciso ter boas evidências de para que eu vou confiar nele. Senão eu estou confiando nele de besteira. Por exemplo, aquele político não tem
nenhuma mácula no currículo. Da vez que ele foi vereador, ele fez uma coisa muito boa, então eu acredito que como senador ele seja melhor ainda, sabe? Enfim, você tem motivo para ter confiança. Se você tem confiança na sua namorada, no seu namorado, na sua esposa, no seu marido, você pode ter porque você, tipo, ó, há 10 anos que eu tô com ela e nunca aconteceu nada, sempre pude contar com aquela pessoa do meu lado, então eu confio que ela vai continuar do meu lado, sabe? Enfim, você tem toda essa questão de confiança, tá? Então eu também gostaria de separar confiança de fé. E de novo, deixe-me dar para vocês uma comparação do que eu chamaria de fé e fideísmo, para que você entenda a relação da fé com a evidência. Suponhamos que eu esteja dentro de um prédio pegando fogo, e o prédio está em chamas. O meu senso de sobrevivência, o meu instinto, quer que eu saia dali, correto? E o que vou fazer? Eu vejo que aqui tem um vão e não estou vendo fumaça desse canto. Eu abaixo e vou em direção a esse vão, porque assim a minha intelectualidade, o meu senso de sobrevivência diz para eu fazer. Mas do meio da fumaça aqui, sai um homem com essa roupa aí que vocês identificam como alguém do corpo de bombeiros. Ele tem o cilindro de oxigênio, ele tem o capacete, ele tem a machadinha. E ele fala comigo, não, ei, você não vá por aí, venha comigo aí, é perigoso. Eu pergunto a vocês, se eu for uma pessoa com o mínimo de inteligência, o que eu farei? Obedeço ou não? Mas eu tenho evidências do que ele está falando? Não. Aliás, o meu senso de sobrevivência me apontava a correr para lá. Mas ele mandou vir ao sentido contrário. Mesmo assim, eu obedeço sem questionar. Por quê? Porque ele é autoridade. Ele é o especialista. Mas não é uma fé, isso é fé. Não é o momento de eu dar uma de intelectualoide e sentar com ele e falar, não, calma, vamos discutir primeiro. Qual a fundamentação teórica do que você está dizendo? O que eu tenho que acreditar em você? Eu falo assim, tchau, vou embora. Nesses momentos, eu tenho que obedecer e seguir sem questionar. Mas não é uma fé cega, a fé que eu estou tendo no bombeiro. É fé, mas não é uma fé cega. Sabe por quê? Porque antes de ir para aquela situação de fogo, eu já tinha um conhecimento prévio que me mostrava que bombeiros são treinados para tirar pessoas de incêndio. Eu tenho um conhecimento prévio e racional que me indicam que bombeiros já tiraram várias pessoas de situação semelhante à que eu estava. Eu já tenho um conhecimento prévio, racional, que me indica que a chance maior que eu tenho de sobreviver é seguindo ao bombeiro e não o meu próprio instinto. Por isso não é uma fé cega, é uma fé baseada em evidências prévias. Mas deixe-me mudar o quadro. Eu estou na mesma situação do incêndio, querendo ir para lá, como diz meu instinto. Mas da fumaça não veio um bombeiro, mas uma moça que eu sei que ela é meio pinel. E ela chega e grita, meu amor, você está indo aí? Não, vá para aí, venha comigo que eu vou ter um par de asas e nós dois vamos sair juntos daqui voando. Se eu desobedeço o meu senso de sobrevivência para seguir essa menina, aí eu não estaria tendo fé, eu estaria tendo fideísmo. Uma fé cega, uma fé que não é baseada em evidências. Aquela menina não tem evidência nenhuma que pode me tirar dali. O sair correndo atrás dela é um ato desesperado de me agarrar a qualquer coisa que apareça, mesmo sem ter evidências racionais que me apontam para aquilo. Ou seja, a fé que eu estou defendendo aqui para vocês é diferente do fideísmo. É uma fé que ela é baseada em evidências. Evidências que me ajudarão a acreditar nos momentos em que eu não tiver todas as respostas. É fé. E se você for levar estrito senso do ponto de vista bíblico, se você tivesse uma confirmação presencial na sua frente da ressurreição de Jesus, por exemplo, você já não seria um fiel. Você não teria fé em Cristo. Você não precisaria de fé em Cristo, você teria outros tipos de evidência que te tirariam da fé de Cristo. E Paulo de Tarso, na Bíblia, diz que isso é ruim. Diz que isso é uma coisa ruim. Sempre vai ser uma questão de fé. Sempre. Sabe? Por mais forte que seja a sua certeza, o seu feeling interno, sempre vai ser uma questão de fé. E é assim que tem que ser. Se você manja de exegese cristã, é assim que tem que ser. Se você leva a evolução e a fé cristã no mesmo patamar de igualdade dentro de você, você está entendendo um dos dois errado. Seja a fé cristã ou seja a evolução. Você pode levar os dois juntos numa boa. Sabe? Eu conheço um monte de pessoas que entendem evolução muito bem e que são cristãs, e que são religiosas em algum nível. Mas eles não têm a evolução e a fé religiosa deles no mesmo pé de lado. Dito aí, para provar que Deus não existe. Stephen Hawking, um brilhante homem que está tentando desenvolver a teoria do tudo, a teoria das cordas, a teoria do tudo, ele tem dito, o universo pode criar-se a partir do nada, e Deus não é necessário. Desculpe-me, agora o cético sou eu. Prova isso aí.
Testa laboratorialmente isso que você falou. Testa que o universo pode se criar sozinho. Eu li alguns livros dele, como O Grande Projeto, que ele escreve com Midlanov. E olha o que Stephen Hawking tenta explicar. Repito, eu sou leigo em física, mas com a transdisciplinaridade, a conversa o diálogo entre disciplinas diferentes, é bom que você tenha um conhecimento extramuros. Se você só conhece aquilo que você estudou, você não tem como dialogar com pessoas de outras áreas. Então deixe-me dialogar um pouquinho com os físicos. O primeiro problema da autocriação que Stephen Hawking quer desenvolver é esse aqui, olha. Ele disse que aquele instante zero do Big Bang, que ali havia elementos como vácuo quântico, partículas, matéria, energia, espaço, movimento e gravidade. Desculpe-me, repito, eu não sou físico, sou teólogo, arqueólogo e filósofo. Não tem nada a ver com a área da física. Mas, para mim, como leigo, isso aqui não é nada. Isso é nada. E mesmo que houvesse essas coisas no universo, eu ainda teria um problema. Seria como se eu chegasse aqui na universidade e encontrasse betoneira, brita, cimento, areia, peneira, e falasse, pois esses elementos já estavam aqui. Aí um dia surgiu o prédio completamente feito. Meio estranho isso. Como é que as coisas explodiram e montaram todas direitinho? Mas é pior, isso aqui não havia. O instante zero, nem o espaço havia. Até o espaço foi formado. É zero, zero absoluto. O outro problema, e isso aqui não sei o que estou dizendo, não. Se você pegar Lemaitre, que é um dos pais do Big Bang, Lemaitre dizia que o instante zero era zero, que não poderia haver gravidade, nem espaço, nem energia, nem nada. É zero absoluto. É o vácuo quântico, até o vácuo quântico. O segundo problema com a autocriação é que se coisas podem surgir do nada, por que ninguém tem medo de um tigre sair do nada e se materializar e sair devorando todo mundo? Ninguém tem medo porque sabe que coisas sempre vêm de outras coisas. Aqui embaixo um link também para o meu vídeo Agnóstico ou Ateu, que eu explico a diferença entre saber e crer, essas coisas. O bom cristão acredita em Deus sem provas, porque exatamente isso é ter fé. Acreditar no que não se vê. Se você só acredita no criacionismo por provas científicas, isso faz de você um mau cristão. Eu não gosto de fé exatamente por causa disso. Eu não gosto de acreditar em coisas, eu gosto de saber as coisas. Então, eu acredito no mínimo de coisas possível. Eu sempre prefiro saber. Mas eu não posso negar que os críticos do Henry Morris, os próprios criacionistas que faziam par com ele naquela época, tinham razão nas suas críticas com relação a ele. Isso de criacionismo científico é uma bobagem e que vai contra as próprias palavras de muitos versículos da Bíblia. E vai contra a visão de fé que muitas doutrinas cristãs possuem, tanto da Bíblia quanto do cristianismo, especialmente vertentes protestantes. Ou seja, do ponto de vista cristão, sobre muitos aspectos, é uma bobagem. Então, existência de Deus. E perdoe-me, sem querer ofender ninguém, aqui não é panfletário o que eu quero dizer, mas é sincero, eu tenho concluído que o dogma do ateísmo, se é que eu posso usar essa expressão, a crença básica do ateísmo seria essa. A crença de que não havia absolutamente nada. E nada aconteceu a nada. Até que nada de um modo mágico explodiu e por nenhuma razão, criando tudo o que existe em todo lugar. Então depois de um boom, tudo de modo mágico se auto-organizou, novamente sem nenhuma razão. E se auto-replicou, formando seres complexos que evoluíram e se transformaram em dinossauros. É isso que estão tentando me convencer. Porque nada aconteceu a nada e de repente nós temos tudo. Repito a pergunta. Por que existe algo ao invés de nada? Por eu ter essa dúvida, eu sou obrigado a crer. Vocês estão notando que a minha fé está sendo sustentada num monte de perguntas? Uma certa esperança. Então eu acho que definindo muito bem esses conceitos do que é fé, do que é esperança e do que é confiança, separando os três, eu posso dizer claramente, de todas as formas, de que eu não acredito em evolução. O que eu tenho pela evolução não é fé. O que eu tenho pela evolução é entendimento, é conhecimento. Eu estudei as evidências, eu olhei a anatomia dos bichos que eu estudo, que no caso são bichos, né? Poderia ser plantas, poderia ser genética, poderia ser qualquer outra coisa. Eu estudei aquilo lá a fundo, eu li os livros, eu li os papers, os artigos científicos, eu tive as aulas com os professores, alguns inclusive que chegaram a descobrir coisas muito interessantes. Então, quer dizer, quando você começa a avaliar a linha de evidência, a maneira de raciocínio da ciência e as evidências que a gente tem com relação à evolução, você não precisa de fé, você não precisa acreditar na evolução, você não acredita na evolução se você sabe do que você está falando. Você conclui
a evolução. A evolução foi uma conclusão óbvia dos pesquisadores de ciências naturais. E depois de uma conclusão óbvia, passou a ser também uma coisa muito bem corroborada. Tanto é que cientificamente a evolução é um fato. Cientificamente. Tá? Ainda que não seja um fato tão simples de provar para as outras pessoas, como por exemplo a gravidade. Apesar de que essencialmente, do ponto de vista de teoria científica, eles estão no mesmo patamar. Aquelas citações que não fazem parte da sua comprovação, mas faz sentido. Dizem, repito, não está em fonte primária, que perguntaram a Einstein se ele acreditava em Deus, ele replicou de volta: pergunte-me o que você entende de Deus, eu vou te dizer se acredita ou não. Quer seja folclore ou não esse diálogo de Einstein, eu acho verdadeira a expressão. Nós temos que explicar de que Deus, que fé eu estou falando, para que você não pense que eu estou defendendo qualquer tipo arbitrário de fé. Eu me lembro quando eu fiz o vestibular, já há um bom tempo, que a gente tinha que ler a literatura brasileira, e eu lembro dos livros de Machado de Assis, onde ele fala das memórias de Quincas Borbas. Ele fala de Rubião, e ele descreve Rubião como um personagem mais crédulo do que crente. Me chamou a atenção aquilo ali, crédulo do que crente. Existe uma diferença entre fé, crença e crendice. Eu vou contar uma parábola para vocês. Dizem que um hindu estava reverenciando as águas do rio Ganges. Ele mergulhava todos os dias ali. Um amigo europeu falou com ele assim: rapaz, não mergulhe nessas águas, elas estão poluídas. Ele falou: não é possível, esse rio é sagrado, o Ganges é o rio sagrado, todos mergulham aqui, tomam essa água. O amigo falou: essa água está poluída. Ele falou: não está. O amigo pegou algumas gotas da água e colocou no microscópio. Quando o hindu viu as águas do rio completamente poluídas, desgostoso com a realidade, ele tomou uma pedra, quebrou o microscópio e continuou mergulhando. Essa é a diferença entre crença e crendice. Uma coisa é querer descobrir a verdade, outra coisa é querer que a verdade esteja ao meu lado, custe que custe.